Olá, para você ligadinho no SBT Comunidade. Hoje a nossa entrevista tem um tema bombástico, traição financeira. O tema está bastante quente mesmo. E aí, será que você já foi ou está sendo traído? Traída? Para falar sobre isso, eu estou recebendo o Diego Rufino, ele que é planejador financeiro pessoal. Diego, que assunto que nós temos hoje, hein? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Naira. Assunto delicadíssimo, mas acho que vai render bons frutos. Bom, falando então sobre a infidelidade financeira, muitos relacionamentos, eles terminam exatamente por causa dessa infidelidade. Qual seria essa infidelidade? Vamos lá. No Brasil ainda a gente tem poucos estudos acerca do assunto, mas fora do país a gente já tem assuntos, já tem umas mais pesquisas realizadas, né? E eles dão conta que fora do país, a cada 3 casais, 2 eles não aceitam a traição financeira e aceitam outros tipos de infidelidade, mas não aceitam a traição financeira. E no Brasil, uma pesquisa feita recentemente aponta que de cada 5 casais, pelo menos um se separou em decorrência de problemas financeiros, né? E a crise financeira vem, chega e aí foi por causa que algum estava sendo infiel. Olha só a principal delas, assim, e que parece num primeiro momento ser inofensiva, mas talvez ela seja um crime até mais grave do que uma traição amorosa. O casal vai e um dos cônjuges resolve fazer uma compra separada no cartão de crédito, ou cria um cartão de crédito, hoje é muito simples, e ele começa a se descontrolar financeiramente. E chega um determinado momento que assim, onde que a traição financeira muitas vezes ela aparece? O dinheiro começa a sumir, assim, a matemática 1 mais 1 é 2. Então, o dinheiro do casal, ele começa a sumir. E aí, para não dar pinta, né, o sujeito ativo, ele resolve pagar o mínimo do cartão de crédito. Ai, meu Deus, vai entrar no rotativo. 300% ao ano. Então, aí é uma situação que quando ela estourar lá na frente, ela vai ser tão devastadora quanto a traição amorosa, porque assim, você pode ter decretado a ruína financeira do casal. E aí as finanças do casal vai ruim, porque todo mundo fica estressado, né? Já não tem mais o diálogo e vai trazendo vários problemas. Mas vamos lá, eu sou viciada em sapatos. Digamos que eu sou casada. E aí lá o marido olha, tem uma centopeia já, mas eu sempre quero comprar um sapato novo. Aí eu paguei ali 100 e pouco no sapato, falo, não, fui ali, paguei R$50, baratinho, coisa pouca. Não é verdade. Essas coisinhas assim, para evitar um problema, é considerado uma traição? Sim, na verdade você não está evitando, você está criando um problema ainda maior. Né? As pessoas se relacionam, se casam, né? Ou moram juntos, enfim, para dividir a sua vida, né? Você deixa de ser de 2 e se torna 1. Então, onde está a transparência? E aí, sim, esses pequenos delitos, né, podem ensejar em descontrole financeiro e no momento de uma discussão, essa situação financeira pode vir à tona e o fim de um relacionamento causado por problemas financeiros, né? Às vezes a gente tem um costume de falar assim, casal chegou nos 7 anos, crise dos 7 anos. A famosa. Puramente financeira. O casal se casa, já se valendo de CDC para pagar a festa do casamento. Mobília a casa, a boa parte dela a partir dos presentes dos padrinhos, né? 7 anos depois, pensa que estado que vai estar a geladeira, o sofá, o liquidificador, a máquina de lavar. Aí 7 anos você entrando naquela casa, pagando ainda o CDC do casamento. Aí você já não tem mais um ambiente de renovação, a sua máquina de lavar está estragada, você precisa consertar. Geladeira, a porta está caindo, não está fechando. O dinheiro está curto e aí as discussões começam a aparecer. Então, assim, muitas vezes não é porque um casal não estava bem, é um problema financeiro. O casal está bem, o casal se ama, o casal se compreende, sabe porque está junto, mas a questão financeira começou a falar mais alto. E um problema antigo, né, Diego? Porque não vai ser de uma hora para outra. Exatamente. E às vezes é um problema mais antigo ainda, né? Principalmente entre a nossa geração, os millennials, a gente foi criado para ser um pouco mais individualista e guardar segredo de vários assuntos, entre eles as finanças.
aí duas pessoas com o mesmo perfil se casam e levam esse comportamento para o relacionamento a dois, é aí que surgem essas questões de infidelidade financeira, né? E às vezes por trás dela pode estar até alguma coisa mais grave, que é uma compulsão, que precisa ser tratada por um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Certo. Então o problema é mais sério do que a gente pode imaginar. Seríssimo. E para tentar ajudar algumas pessoas, eu fui nas ruas e ouvi alguns questionamentos e a gente vai começar com eles agora. Vamos começar com a pergunta da Maria. Produção, solta pra gente. Diego, quero fazer uma pergunta para você. Comprar, por exemplo, eu comprei uma bolsa, não revelei o verdadeiro valor para o esposo. Para evitar uma briguinha, para evitar uma confusão, isso é traição financeira? Maria, sinto lhe informar, mas sim, é uma traição financeira. E aquilo que a gente acabou de comentar, você acredita que está evitando um problema de ter que falar para o maridão, poxa, eu paguei R$300 numa bolsa, mas na verdade ela custou 500, né? É o início de um problema sério, um problema grave, porque você já começa a ruir com a credibilidade e a transparência que se pressupõe no relacionamento. E aí, quando a gente passa para as finanças, né, se era algo que não estava previsto no orçamento, alguma coisa deixou de ser paga. Então você teve um desvio de valor de orçamento, né, e que vai com certeza fazer falta no futuro. Não estou dizendo que o casal ele não pode ter a sua individualidade, e é importante que tenha. Para isso a gente pode criar uma outra, várias estratégias. Então Maria, você gosta de bolsas, né? Maria gosta de bolsa. Então o que vocês podem fazer? Organizar o orçamento de tal maneira que sobre um valor para Maria e para o cônjuge dela, gastar como bem queira. Sem necessidade, pode até dar satisfação, eu acho interessante, mas sem necessidade de carregar a culpa com isso, Maria. Então assim, lá em casa a gente chama de mesada. Eu tenho a minha mesada, minha esposa tem a mesada dela. E que aí cada um gasta como quer. Exatamente, exatamente. Sem culpa, sem culpa. E, óbvio, né? Antes da mesada, o meu orçamento ele precisa estar em dia. Aí sim vai sobrar dinheiro para eu guardar, fazer a minha reserva de emergência e a mesada para usar como bem entender. Pegou a dica, Maria? Então fica aí com a mesada. Já senta e conversa lá com o maridão que vai dar tudo certo. Temos mais uma pergunta que também agora é o Jorge que vai fazer essa pergunta pra gente. Vamos ver o que ele quer saber. Meu nome é Jorge. A pergunta que eu quero fazer é que a pessoa sendo casado e fizer uma compra e esconder para sua esposa se é traição ou não. Jorge, eu vou responder a sua pergunta com outra analogia. Você é um cara casado, vai na balada e dá só um selinho na menina. É traição ou não? É traição, camarada. É traição, cara. E assim, como a gente acabou de falar do caso da Maria, você esconde o dinheiro. E a matemática ela é muito clara, 1 mais 1 é 2. Você fez essa compra, esse recurso vai faltar no orçamento da família. Pode ser que às vezes não faça falta de maneira tão aparente num primeiro momento, mas no segundo vai. E outra, você tem um objeto, principalmente quando você compra um objeto, uma bolsa, um sapato, uma miniatura ou uma coisa assim, e você vai ter que esconder em algum lugar. E aí o cônjuge descobre, localiza, aí você precisa explicar que não, é porque eu fiz uma compra, assim, assado. Então assim, relacionamentos são colocados à prova diariamente por tipo desse comportamento. A gente estava conversando anteriormente, o meu relacionamento passou por momentos complicados por conta do meu comportamento de fazer isso que o Jorge acabou de citar. Então, Mas aprendeu? sim, direitinho. Agora tá tudo certo. Tá tendo até mesada na casa do Diego. Sim, sim, sim. Depois eu aprendi, agora eu ganho mesada. Vamos para mais uma pergunta? Roda pra gente. Diego, meu nome é Maria. Meu marido nunca fala quanto tem na conta. Dinheiro, isso é traição? E estou sendo traída? Vamos lá, Maria, no seu caso. É um pouco diferente dos casos anteriores. Pode ser um indício. Mas a pergunta que eu devolvo para você. Por que o seu marido não quer revelar o valor que ele ganha ou que ele tem na conta? Será que é por conta de um comportamento ou ele não tem confiança na sua gestão financeira? Então, é um indício, mas é algo que a gente precisa pensar e analisar. Por que o meu cônjuge não confia em mim quando o assunto é finanças? Então, assim, qual a sugestão para um caso desse? Sentar, conversar abertamente sobre o assunto de finanças. Conforme eu disse, pesquisas nos Estados Unidos e no Brasil ainda um pouco mais incipientes, mostram que falar sobre dinheiro hoje é um tabu maior do que falar sobre sexo. As famílias conversam mais sobre sexo do que sobre dinheiro.
Ah, falar sobre dinheiro ofende, né? Mas por que você quer Exatamente. saber? Tá desconfiando de mim? Exatamente, exatamente. Então, assim, qual é a saída? A verdade, a transparência, um papo legal, Maria. Senta, conversa. Por que você não fala? Assim, tem algum comportamento em relação ao dinheiro que eu preciso ajustar? E eu tenho certeza que vocês vão entrar num entendimento e vão ser ainda mais felizes em relação às finanças e à vida do casal. Bom, tem uma pessoa que não quis gravar, mas ela pediu para eu fazer a pergunta. Então Vixe. vamos lá, é a Letícia. E ela falou o seguinte: Diego, meu marido tem um cartão de crédito, mas eu nunca consegui descobrir o limite e sempre que eu peço para comprar algo, ele dá um jeito de perder o cartão. Eu estou sendo traída e o que eu devo fazer? Eita, nós, cartão de crédito é sempre um problema. Assim como o caso da Maria, pode ser um indício, né? Mas eu quero que você volte à reflexão de por que esse comportamento dele. Será que às vezes pode ser um reflexo do meu comportamento em relação às finanças? E qual é a saída? Uma boa conversa. Olha, eu sei sim que você tem um cartão de crédito e todas as vezes que eu comprei, e foram essas, essa e essa, esse cartão sumiu por algum motivo. O que está acontecendo, né? O que a gente precisa rever? Vamos sentar e ter um papo reto sobre finanças, né? Sobre a nossa situação financeira. Qualquer problema de finanças, a principal saída é reconhecer que está dentro do problema, ser transparente, conversar, definir um plano de ação e seguir, né? Porque problemas financeiros, a gente entra num problema financeiro em 30 dias, que é quando eu faço a compra com cartão de crédito, pago o mínimo, e posso levar anos para sair dele, né? E aí serão anos de pães ázimos, então serão dias assim difíceis e coisas que a gente estava acostumado, a gente vai ter que abrir mão. Então, por isso a transparência, né? A trabalhar, conversar sobre, abrir mesmo, trabalhar com a verdade quando o assunto é finança. Tá, digamos que o casal ali tem um planejamento para construir uma casa. Vamos construir uma casa para a gente sair do aluguel. Mas é interessante, por exemplo, conversar, olha, eu consigo guardar tanto. Não, eu consigo guardar tanto. Ou se um não consegue guardar no momento, aí não vou conseguir guardar nenhum dinheiro agora. Mas aí o marido olha, ela está chegando em casa com um vestidinho novo, uma bolsa nova, foi sempre no salão. Opa, peraí, não podia guardar para casa, mas está sempre gastando com outras coisas. Também seria traição. Vou te responder essa com a minha experiência, a situação que eu passei na minha casa. Lá em casa a situação foi inversa. Durante um determinado período, a minha esposa oferia mais renda do que eu. E nós tínhamos alguns objetivos, né? De trocar de carro, de fazer alguma viagem. Nossos objetivos estão ligados com experiências. E beleza, fizemos esses objetivos e ela começou a trabalhar, se dedicar assim arduamente com relação ao objetivo. Eu ganhava menos. Só que quem comprava mais era eu. Então eu sempre chegava com um brinquedinho novo, um celular novo, uma assinatura de alguma determinada revista. E numa dessas nossas andanças, é aquilo que eu falei, a questão da sinceridade, ela chegou com todo o carinho do mundo. Amor, com relação aos nossos objetivos financeiros, eu queria dizer para você que eu estou me sentindo usada. Uau. Então assim, fortíssimo. Aquele dia minha ficha caiu. Oi? Ela, sim, nós traçamos um objetivo, proporcionalizamos as rendas, fica aí uma dica, então se um ganha um valor, outro ganha outro, soma os dois valores, a gente tem 100%, né? Depois divide, você sabe. Total da renda familiar, eu contribuo com 30% e o outro com 70%. Então, vou pagar 30% das contas e o outro 70%, para a gente ser justo. Nós fizemos isso, só que você não está cumprindo com o seu acordo. Então, logo, eu estou pagando as contas da casa, financiando os seus gastos além daquilo que a gente tinha planejado e nós não estamos atingindo nosso objetivo. Então, assim, você vê que a traição financeira, ela atinge, inclusive, o comportamento, o sentimento da pessoa em relação à outra. A sensação da minha esposa era que ela estava sendo usada. Eu parei, pensei e falei, realmente, eu estou fazendo isso com a minha esposa. Então, se nós traçamos um objetivo financeiro, os dois precisam estar de acordo, por isso a transparência, entender que os dois estão olhando para o mesmo caminho com relação às finanças e os dois precisam seguir esses passos para que nenhum dos dois se sinta usado, traído de alguma maneira
porque veja que finanças, ela abrange campos assim que a gente não imaginava dentro de um relacionamento. É aquilo que a gente estava conversando, e não é uma coisa de um dia para o outro, né? São práticas corriqueiras que vai tomando uma proporção muito maior e quando aí o casal percebe, será que dá para consertar? Então, se você acha que está passando por alguma situação parecida, o Diego trouxe várias questões à tona, trouxe vários esclarecimentos que pode sim te ajudar. E, Diego, é sempre bom receber você aqui para a gente falar sobre esses assuntos. Se você tem mais uma dica, tem mais conselhos para passar para o pessoal de casa, para os nossos telespectadores, fica à vontade, porque a gente gosta de aprender. Eu que agradeço, mantenho à disposição, sempre for necessário. Acredito que nós vamos melhorar o patamar, nós vamos melhorar a nossa vida através da educação financeira. Então, assim, se tem uma dica que eu deixo casais, conversem sobre finanças, né? Abram os seus extratos. Vocês têm contas separadas? Abram as contas, assim, escolham um momento, né? Para poder fazer isso, um momento marcado, sentar, entender que sem pré-julgamento, sem pré-conceitos, a gente ir para a mesa e colocar às claras a nossa gestão financeira. Vai ser difícil, vai doer, vai incomodar, pode ser que gere alguma briga, algum desentendimento, mas eu garanto que no futuro, nos dias seguintes, vocês vão ter sucesso, vão ter uma vida financeira mais feliz. E é sempre importante fazer esse planejamento, mas aproveitando que a gente ainda está no mês de fevereiro, é legal já começar o ano de 2020 assim, não, esse ano a gente vai fazer diferente. Olha, se você ainda não fez o planejamento financeiro, se não fez o planejamento do ano, ficou para trás. Mas se não fizer, é pior ainda. Então, assim, eu vou fazer o planejamento quando? Agora. Então, é importantíssimo, né? Já começou ali, o Estado já começou a cobrar IPVA, a Prefeitura já abriu campanha de IPTU, já passou o período de compras escolares, às vezes a gente ainda está pagando alguma coisa das férias e das compras de dezembro, o cartão de crédito. Então, assim, é muito importante, é muito importante. São duas analogias, né? Quando a gente está dirigindo um carro, a gente olha bastante para frente, mas se a gente não olhar para trás, pelo retrovisor, a gente também pode causar um acidente. Sim. Então, é a mesma coisa em finanças. Eu preciso fazer o meu fechamento de caixa, entender tudo aquilo que eu gastei no mês anterior, isso é olhar para trás, mas é importante eu ter um orçamento, que é olhar para frente. Então, assim, água, luz, aluguel, telefone, quanto que eu vou gastar, colocar aquilo como meta e seguir aquilo no mês seguinte. Diego, você tem um Instagram? Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar lá no direct para você responder? Passa o seu Insta para gente. Tenho. Pode seguir lá, tem bastante conteúdo. É Diego J. José, R de Rufino, Souza com Z. Diego J.R. Souza. A gente vai estar colocando também para você poder seguir. Se tiver alguma dúvida, pergunta para o Diego que ele vai te responder. Muito obrigada por essa entrevista, tá bom? E tenho certeza que vão surgir mais temas para a gente debater. Eu que agradeço.